Aqui no canal Pensamento Elevado estamos lendo o livro Fala Preto Velho, do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola. Farei a leitura da introdução, escrita por Dona Maria Modesto Cravo, chamada de A Linguagem de Pretos Velhos. A introdução começa com um texto do livro A Gênese, que é de Allan Kardec, capítulo 17, item 32. A fim de chegarem a esta unidade, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todos. Para isso, terão de fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade de seus dogmas particulares. Então, o que falou aqui? Que para chegar a uma unidade, ou seja, um sentimento mais comum, cada religião vai ter que abrir mão, vai ter que fazer concessões e sacrifícios, que ele falou aqui, né, mais ou menos importantes, de acordo com seus dogmas particulares, porque cada uma tem os seus preceitos, aquilo que ela tem como fundamento. Então, cada uma vai ter que abrir mão um pouquinho para que todas tenham uma linguagem mais universal, nem sei universal, mas que combine, né, que comungue mais coletivamente. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa de concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto ponto de partida, tomá-lo-ão embaixo por iniciativa individual. Então, como elas trazem esses dogmas como algo muito rígido e que não pode se modificar, essa mudança que ele está falando em direção à unidade não vai poder partir dos órgãos oficiais, ou seja, lá de cima, né, de quem comanda a religião, de quem da parte mais institucional, vai ter que partir de baixo. Quem são os de baixo? Os frequentadores, né, nós, né, que está aqui participante, né, nós que somos os participantes. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização tendente a adquirir irresistível força. Então, esse movimento já vem acontecendo, essa mudança, né, de sair um pouco dessa rigidez. Aí vai falar assim, mas então, por que ter religiões diferentes? Então, se todo mundo vai falar a mesma língua? Não é isso. É que hoje impera muita disputa. Por exemplo, uma coisa é cada um ter afinidade. Por exemplo, uma pessoa tem afinidade com a Igreja Católica, afinidade com a Evangélica, afinidade com a doutrina, afinidade com outra. Outra coisa é ir contra, né? Então, a pessoa hoje é assim. A pessoa ela tem afinidade e frequenta a religião evangélica, grande parte delas são contra os princípios da doutrina. Por exemplo, tem pessoas que frequentam a doutrina que discordam totalmente do que pensam os católicos, entende? Então é isso, é ter um princípio mais. Me fugiu a palavra, né? Uma coisa mais ecumênica, né? Mais holística, né? Uma visão mais holística. O princípio da imutabilidade que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, que é isso que eu estou falando, né? Não mudar os dogmas, né? Os rituais, torna-se elemento de destruição, dado que, mobilizando-se, ao passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. Então, ou seja, gente, tudo muda, a sociedade evolui e tem que evoluir. Até falei um dia desses aqui, né, num estudo que a gente estava tendo, que a doutrina também evoluiu. Veio aí o conhecimento da apometria e tantas coisas que vêm, que comungam, né, que complementam a doutrina, e tem muito espírita que não aceita, né? Então, isso aqui, comprova, está na própria Gênese. A sociedade evolui. Então, a gente vai ficar parado lá nos ensinamentos de Kardec, né? E vieram muitas coisas complementando e a gente não vai aceitar. O que vai contra? O que a apometria vai contra a doutrina? O que o reiki vai contra a doutrina?
sabe? Ah, o reiki é energia. Ah, e o espiritismo está falando de quê? Todos somos espíritos. Espíritos em evolução. O espírito é formado de quê? Né? E tudo, a doença começa onde? A gente está aqui para fazer a reforma moral onde? Sabe assim, é meio confuso isso, né? A gente não acreditar e ficar contra certas coisas que, a meu ver, elas só vêm complementar. Elas não estão indo contra, né? Então são coisas para a gente pensar. É, a doutrina, o Kardec trouxe todos esses ensinamentos em 1856, 1860, tal, tal, tal. E aí depois disso não pode vir mais nada, não pode ter nada na doutrina, né? Para que vai vir de acordo com a nossa evolução. Então isso não é a gente aceitar qualquer coisa como válida, mas a gente precisa refletir. Começando então aqui a introdução que a Dona Maria Modesto escreveu. A pedagogia da linguagem dos pretos velhos é coerente com a ética de Jesus, com os princípios do Espiritismo e com as crenças mais acolhidas pelo imaginário popular em relação aos assuntos do espiritualismo. Ou seja, a linguagem que os pretos velhos usam, ela tem a ver, né, com a ética de Jesus, com aquele respeito, né, e com os princípios que a doutrina traz também no seu arcabouço ali, né, no seu conjunto de ideias. E também com as crenças, né, que comungam com o espiritualismo. Por meio de sua fala singela e metafórica, eles trabalham com os valores da fé e da importância do bem no coração humano. É uma linguagem de consolo que sincroniza simplicidade com acolhimento, rica em sua forma de atingir o inconsciente das pessoas sofridas e fervorosas, despertando poderosos elementos de luz e de motivação. Então, aquela fala do preto velho, daquela forma, vai lá na luzinha do coração da pessoa, né? Cala fundo ali, né? É uma fala simples e cheia de metáforas, né? Então, essa linguagem trabalha o quê? Os valores da fé, o bem, né? Ela consola, ela vai lá no inconsciente daquela pessoa sofrida, né? Daquele sofrimento que a gente tem, que parece que ninguém escuta, ninguém tá vendo, ninguém tá dando bola, ele consegue, parece que pega a gente no colo, né? Para fazer aquela ajuda. O falar dos pretos velhos conduz o homem para metas realistas de renovação e de melhoria moral, levando a muitos a sensação de libertação e motivação, com o recomeço perante as provas e expiações. Não é uma linguagem de catequese nem de doutrinação, mas de pacificação e de perdão interior, extremamente rica em afetividade. Então, é uma linguagem muito afetiva que consegue incentivar a gente, né? A melhoria, a mudança, traz uma sensação de recomeço, de liberdade, de bem-estar. Com essa pedagogia da esperança e do conforto espiritual, os pretos velhos realizam um autêntico serviço de educação social para muitas pessoas que não se adaptam mais aos velhos conceitos da religião tradicional, mas que também não se encontram aptas ou dispostas a absorver as propostas mais profundas de renovação da conduta que alicerçam as bases do Espiritismo. Então, essa forma deles falarem, essa forma pedagógica, né? Eles atingem aquelas pessoas que já não se encontram mais, né? Naquela religião tradicional, que não parece que não toca, parece que você vai lá só e nada muda, né? Então é justamente eles vão no âmago do problema para ajudar, para trazer uma esperança, para trazer uma possibilidade. Os pretos velhos orientam o povo para a fé em Deus e com isso transformam-se em potentes educadores do afeto, em renovadores de crenças mentais, gerando uma relação de simpatia que alimenta e toca um afeto mais amplo nas amplas esferas da dor humana. Então, exatamente aí consegue levar as pessoas para Deus, ajuda as pessoas a agir do mesmo modo com outras pessoas, né, incentivando, gera a simpatia e esse afeto aí,
né, nas amplas esferas da dor humana, né, onde cada um revela ali onde tem sua dificuldade, seu sofrimento, seu problema, sua dor, né? Ajuda nessa forma de ver, de enxergar e de se relacionar tanto consigo mesmo quanto com o outro. Continuamos aí essa leitura no próximo áudio-vídeo.